22 de abril, Pauta Aberta está no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Eu sou Fabiana Vantuch e te convido a me fazer companhia a partir de agora. Tem muita notícia e informação para você. Vamos conferir os destaques. Ministro da Saúde assinou portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública nacional pela Covid-19. Começa a valer a partir de 1º de maio a redução na alíquota do Imposto de Produtos Industrializados, o IPI. E o final de semana está recheado de jogos importantes pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E amanhã é o Dia Mundial do Livro. Quantos livros você já leu este ano? E você, sonha em escrever um livro? Você vai conhecer hoje o sonho do seu Jaime. Pauta Aberta está no ar. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Mas o presidente Jair Bolsonaro decretou o perdão da pena de Daniel. E essa situação está movimentando Brasília. Jair Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal para conceder abertamente a graça presidencial. Bolsonaro também menciona no decreto a Lei do Induto Presidencial de 1998, que prevê a conversão de pena de condenados. Daniel Silveira foi declarado culpado pelo STF na última quarta-feira por ameaçar ministros da corte em vídeos publicados nas redes sociais. Foram 10 votos a 1. Com a decisão, o deputado federal se tornaria ilegível, o que impediria de ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, intenção que vinha trabalhando nos últimos meses. Já com o perdão do chefe do executivo, Daniel Silveira, poderia voltar a ser candidato. Os partidos Rede Sustentabilidade, PDT e o senador Renan Calheiros, do MDB, foram ao Supremo para tentar anular o perdão da pena. Caso o STF não anule o decreto por completo, a ação ainda pede que, ao menos, se reconheça a manutenção de todos os efeitos extrapenais da condenação. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública nacional pela Covid-19. Os conselhos de saúde do país haviam pedido o prazo de 90 dias para revogar o fim da emergência sanitária, mas a portaria assinada pelo ministro deve entrar em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial. Em uma carta ao Ministério, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde alertaram para o risco de falta de assistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. As secretarias também pedem por medidas de transição, como a mobilização para a vacinação e a elaboração de um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. O Brasil decretou emergência sanitária por conta do coronavírus em fevereiro de 2020. Desde então, várias normas foram criadas com base no decreto nacional. Entre elas, estavam as medidas que facilitavam a contratação de profissionais e a compra de insumos como vacinas e medicamentos sem licitação. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2.000 normas devem cair em todo o país, como, por exemplo, o uso de máscaras, o teletrabalho e a regulamentação da telemedicina. Queiroga afirmou também que poucas coisas devem mudar na rotina de combate à Covid-19. No entanto, a nova portaria pode tirar a autonomia cedida aos prefeitos e governadores durante a pandemia. E agora a notícia boa para a economia do país. Começa a valer a partir do dia 1º de maio a redução de 25% na alíquota do Imposto dos Produtos Industrializados, o IPI. Só no mês de janeiro deste ano, a arrecadação de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, foi de 235 bilhões de reais e bateu recorde se comparado a janeiro de 2021. Com este cenário, o governo federal decidiu dar uma boa notícia, que é a redução do IPI. A medida vai diminuir a carga tributária em 19 bilhões e meio de reais para este ano, quase 21 bilhões para 2023 e 22 bilhões e meio para 2024. Segundo especialistas, a redução do IPI vai ser sentida no preço dos alimentos de origem animal e vegetal, nos tecidos e materiais elétricos. A tendência é de que o carro 0 km fique mais barato. Descontos também para os produtos da linha branca, que são os refrigeradores, freezers, fogões, secadoras e máquinas de lavar roupa.
Com esta medida, a intenção do governo é aquecer a economia, que sofreu um baque forte com a pandemia de Covid-19, e também aumentar a geração de emprego e renda do trabalhador brasileiro. Os casos de dengue no país aumentaram nos primeiros meses do ano. O Ministério da Saúde alerta para a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e também a zika. O cenário é de atenção. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 35% nos 2 primeiros meses do ano, em relação ao ano passado. Foram 30 mortes e mais de 128 mil registros. O jornalista Fernando Brito fez parte dessa estatística. Pegou dengue 2 vezes. A primeira vez foi em outubro de 2020, quando eu tive Covid, e a segunda vez foi agora, em janeiro de 2022, quando eu também tive rabdomiólise, que é uma doença que afeta os rins. Nas 2 oportunidades, os sintomas foram dor de cabeça, dor no corpo, febre. A pandemia restringiu o trabalho dos agentes de saúde, mas a população pode agir. Não é só a dengue que o mosquito transmite. Casos de chikungunya e zika também são registrados. A ação principal de combate ao mosquito Aedes aegypti é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Entre os municípios que mais registraram casos da doença, Goiânia, em Goiás, está em primeiro lugar com mais de 13.600 ocorrências. Depois vem Brasília, com mais de 8.500 casos. Palmas, no Tocantins, com quase 6.500 casos, e em quarto lugar, Sinop, no Mato Grosso, com quase 2.800 casos. O trabalho dos agentes comunitários de porta a porta foi retomado no semestre do ano passado. Novas metodologias e um novo produto de origem biológica estão sendo usados para tratamento dos criadouros do mosquito. Temos trabalhado com novos inseticidas para o controle focal, controle dos criadouros, como é o caso do Spinosad, que é uma molécula de origem biológica para evitar que os mosquitos nasçam. Só de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes estavam expostos ao trabalho infantil em 2019. Para tentar diminuir esse número, a Operação Guarda-Chuva, realizada neste mês em Curitiba, promove algumas ações com o objetivo de combater o problema. Agito numa calçada do centro de Curitiba. O rapaz de boné está no centro das atenções de policiais e agentes da prefeitura. Não é só ele, mas também o filho pequeno, um piá de 3 meses. O que está acontecendo aqui, nós já vamos explicar. Antes, deixa eu mostrar o que foi preparado horas antes num outro ponto da cidade. Os mesmos agentes reunidos acertando detalhes da Operação Guarda-Chuva. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, Conselho Tutelar e a Vara de Família. A intenção é tirar crianças da rua e proteger do perigo que elas escondem e oferecem. Muitos adultos ou terceiros conhecidos estão explorando as crianças, fazendo eles pedirem bala, pedirem dinheiro no sinaleiro, situações bem graves que eles ficam em risco na rua. A exposição a riscos inclui o trabalho infantil no campo e na cidade. Segundo o IBGE, 1.800.000 crianças entre 5 e 17 anos estavam expostas a isso em 2019. Para a promotora de justiça, a ação serve para trazer dignidade às famílias delas. É buscar o levantamento das informações, o histórico processual dos pais ou responsáveis, para se saber o que fazer para responsabilização e qual o destino mais seguro para a criança ou adolescente que não possa ser imediatamente encaminhada para pais ou responsáveis, no sentido de dar um direcionamento junto à Justiça da Infância e da Juventude o mais rápido possível para aquela criança não permanecer muito tempo abrigada e portanto, para não revitimizá-la. E é aqui no Salão da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Curitiba, que os agentes do Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, estão indo em direção às famílias das crianças e adolescentes que sofrem de exploração do trabalho infantil. A primeira parada foi no centro.
O homem de boné do início da reportagem não estava apenas com o filho no colo. A mulher dele estava com mais 2 crianças. O casal disse para a polícia que a família vive com o que consegue de doação. De muitos casos, muitas vezes eles são difíceis de se documentar, muitas vezes essas famílias somem e mudam para outras áreas. Então o objetivo é essa atuação integrada para diminuir esses casos e trazer essas crianças para as suas famílias e tirar a criança da rua, mas com segurança e não transferindo apenas ela de um semáforo para um semáforo de outra cidade. O lugar da criança é nas políticas públicas, é na escola, é na saúde, é no esporte, no lazer, local que esteja protegida. É responsabilidade de todos garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Trabalho infantil não é brincadeira. Denuncie. Diz que sim ou, se preferir, procure o Ministério Público do Trabalho da sua cidade. E você sabe como descartar corretamente o óleo de cozinha? Veja como é importante se preocupar com isso e também como fazer. Confira na reportagem. O descarte do óleo de cozinha deve ser feito da maneira correta para evitar danos ao meio ambiente. A Sociedade Anônima de Economia Mista afirma que é necessário apenas 1 litro de óleo para contaminar 20 mil litros de água. Se você jogar na pia, por exemplo, a pessoa faz a fritura, não tem onde armazenar, não sei onde descartar, descarta na pia. Isso pode afetar o esgoto inteiro, porque ele pode entupir o esgoto. Então, o que a gente fala para guardar, armazenar em garrafinhas PET, alguma coisa assim, para depois dar o correto descarte. Estimativas apontam que o Brasil não recicla mais do que 1% de todo o óleo de cozinha que é descartado todos os anos. Cada família brasileira descarta, em média, 1 litro de óleo por mês e 99% faz o descarte na pia da cozinha. Antes era um problema muito grande para mim. Eu tinha que colocar o óleo todo em PET para descartar no mercado. Aí eu descobri que tem umas empresas que vêm no local e recolhem o óleo para gente e trocam por produto de limpeza. Aí eu economizo e não tenho tanto trabalho. Existem algumas empresas especializadas em armazenar e destinar o óleo de cozinha para os fins corretos. A gente geralmente tem parcerias com ou restaurantes ou estabelecimentos e a gente combina com eles e passa retirando os galões. A gente fornece um galão limpo, como esses que vocês podem ver aqui, e retira o galão que está cheio com o material, com óleo, traz para cá, é filtrado nos processos no IBC, e a partir disso aí a gente consegue retirar as impurezas do óleo e assim conseguir transmitir eles para os destinadores finais, que seriam as empresas que conseguem fazer esse processo de reciclagem. O Seminário São José se prepara para a volta da tradicional Festa do Costelão em Cascavel, no oeste paranaense. O evento é considerado o maior churrasco do Brasil. O Murilo Cardoso conversou com o Padre Jorge e conta agora os detalhes para a gente. Após ser adiada por 2 anos consecutivos, está de volta a tradicional Festa do Costelão, que acontece aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná, sempre no dia 1º de maio, no feriado do Dia do Trabalhador. E sobre esse assunto, para saber como estão os preparativos, desse dia tão especial, aliás, é o maior churrasco do Brasil, eu vou conversar com o Padre Jorge, que nos recebe aqui no seminário. Padre, eu sei que depois de 2 anos o pessoal está animado e ansioso para essa festa, né? Muito animado. Após 2 anos sem poder realizá-la, em razão da pandemia, nós retornamos com a 54ª Festa do Trabalhador e 25ª Festa do Costelão. Esperamos que ela ultrapasse todas as nossas expectativas, inclusive porque neste ano o feriado do dia 1º de maio cai num domingo. Então, às vezes as pessoas costumam unir o feriado ao final de semana e sair da cidade. Quando o feriado cai no domingo, as chances das pessoas permanecerem na cidade é muito maior. E todo mundo gosta de churrasco no domingo. No dia do churrasco no domingo, né? E padre, me fala um pouquinho, quantos quilos de carne devem ser assados então agora em 2022? Nós temos a expectativa de assar 16 toneladas de carne no dia 1º de maio e também de preparar na véspera, dia 30 de abril, 2 toneladas de bucho, não é? Porque também tem a tradicional buchada, que é a parte integrante da Festa do Trabalhador. E quantas mil pessoas são esperadas para essa edição? A gente espera acolher no decorrer do dia cerca de 25 mil pessoas. Mas para almoçar nós temos lugares para 7 mil pessoas. Maravilha. E outro detalhe, padre, que eu queria que o senhor destacasse é os pontos de venda, né? Quem se interessou, quem estiver aqui na região ou quem vai passar aqui perto da região oeste do Paraná, como que faz para adquirir o costelão? Então, o costelão pode ser adquirido em todas as paróquias da cidade de Cascavel,
no Seminário São José e na Paróquia Santa Teresa d'Ávila, em Santa Teresa do Oeste. O costelão custa R$800, tem de 18 a 20 quilos e dá para cerca de 25 pessoas. O churrasco tem cerca de 3 quilos, custa R$140 e serve 4, no máximo 5 pessoas. Nós temos também o buffet de costelão, para aquela pessoa que quer comer da carne do costelão, mas não quer comprar o costelão inteiro, porque acha muito. Então nós temos o buffet do costelão, a pessoa por R$50 entra no buffet e come o costelão com os demais acompanhamentos, arroz, salada, mandioca, por R$50. No buffet, os acompanhamentos são inclusos. Fora do buffet, eles são comprados separadamente. E a tradicional buchada, no dia anterior, por R$45, a pessoa pode levar para casa uma marmita com cerca de 800 gramas ou consumir no local por R$45. Maravilha, padre. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui. O pessoal já está nos preparativos, né? O pessoal aqui, vocês podem acompanhar também. Todo mundo convidado, dia 1º de maio, festa do Costelão. Claro, todo mundo pode participar. Deu até água na boca, né, gente? Agora é só marcar na agenda. Você que mora em Cascavel e região, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, não deixe de prestigiar o Costelão, promovido pelo Seminário São José. E olha que bacana, a maior roda gigante da América Latina vai ser instalada em São Paulo e a previsão de inauguração é em julho. A estrutura de 91 metros de altura está sendo instalada no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista. Segundo informações do governo de São Paulo, a roda gigante é a maior da América Latina. De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a roda gigante faz parte das ações de revitalização do entorno do Rio Pinheiros. A estrutura vai ter 42 cabines de observação para até 10 pessoas, além de ar-condicionado e Wi-Fi. A inauguração da roda gigante está prevista para julho. E agora o Pauta Aberta vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia avança pelo território e promete ampliar o domínio no país. É daqui a pouquinho, não sai daí, fique com a gente. O Pauta Aberta está de volta ao vivo para todo o Brasil, pela TV Evangelizar. São 4h42 da tarde, muito obrigada pela sua companhia. E esse segundo bloco está repleto de notícias para você. Agora o nosso assunto é a guerra na Ucrânia. O conflito começou há quase 2 meses e ainda não há previsão de que esteja próximo do fim. Após anunciar que assumiu o controle da cidade portuária de Mariupol, a Rússia aumentou o bombardeio no leste e indica que pretende ampliar ainda mais o seu domínio. A conquista da cidade de Mariupol mostra que um novo caminho para o conflito começa a ser desenhado. Pelo 58º dia consecutivo desde o início da guerra, a Rússia avança pelo território ucraniano e anuncia que pretende dominar toda a região ao sul do país. Segundo uma agência de notícias estatal russa, o objetivo foi anunciado pelo comandante adjunto do Distrito Militar Central da Rússia. Desde o início da segunda fase da operação especial, que começou há 2 dias, uma das tarefas do exército russo é estabelecer o controle total sobre Donbás e toda a região sul da Ucrânia, chegando até Odessa e Mykolaiv. O anúncio confirma que o país tenta estabelecer um corredor terrestre no território da Ucrânia, capaz de conectar a Rússia à Crimeia, península que os russos anexaram ao seu território em 2014. Essa é a primeira vez que a Rússia detalha uma estratégia de guerra. Diante das ofensivas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preparar um falso referendo de independência nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, localizadas no sul ucraniano e que estão sob controle dos militares russos. Em uma mensagem de vídeo, Zelensky pediu aos moradores que não forneçam nenhuma informação pessoal que as forças russas possam pedir, alertando que o objetivo é falsificar um suposto referendo.
E nesta sexta-feira, um hospital em Limã, próximo a Donetsk, pegou fogo após ataque russo. O chefe da administração militar regional divulgou um vídeo e fotos mostrando as consequências do bombardeio. Segundo as primeiras informações, o local era especializado em traumatologia e o ataque provocou um incêndio também em prédios próximos. Ainda não se sabe se houve vítimas ou se a instituição tinha sido evacuada antes da ação militar. A Organização das Nações Unidas acusou hoje o exército russo de ações que poderiam constituir crimes de guerra na Ucrânia após a invasão de 24 de fevereiro, que deu início ao conflito. A organização leva em consideração os bombardeios indiscriminados que provocaram a morte de civis, além da destruição de escolas e hospitais. Já passou de 5 milhões o número de pessoas que deixaram a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país. E agora a notícia para os fãs de música. A guitarra de Liam Gallagher, integrante da banda Oasis, vai a leilão em Paris no próximo mês. O instrumento deve ter o preço inicial de 150 mil euros. Objetos de artistas famosos vão fazer a alegria de fãs abastados em Paris no mês que vem. Entre os itens que vão a leilão está uma guitarra vermelha da banda britânica Oasis. O instrumento foi destruído em um camarim e pode ter sido um dos motivos para o fim do grupo de rock. A guitarra tem preço inicial de 150 mil euros. Noel Gallagher, ele explica simples. Noel Gallagher explica neste certificado que é a guitarra que foi quebrada por Liam Gallagher. Ele conta que era a guitarra número 1 de seu coração. O artista tocava muitas músicas em casa com o instrumento. É uma guitarra bem íntima, bem pessoal. Guitarra assez intime, plutôt personnelle au final. Os irmãos Noel e Liam Gallagher, que fundaram o grupo Oasis, eram conhecidos nos anos 2000 por suas brigas. Em 2009, eles estavam no festival parisiense Rock en Seine, onde ocorreu uma grande confusão no camarim e a guitarra foi quebrada. A guitarra vermelha foi reparada pelo luthier francês Philippe Dubreuil 2 anos depois do incidente. De acordo com a galeria parisiense Arte Pegues e a casa de leilões Lemon Auction, um total de 85 lotes de artistas diferentes vão ser leiloados no próximo 17 de maio. E nosso assunto agora é uma nova aventura em terra europeia. É a peregrinação Basílicas Europeias Itália e França, julho 2022. Venha junto com a TV Evangelizária Peregrina Brasil, o padre Rogério de Melo Landri e o diácono Luizinho da missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e na França. Serão 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes dois países. Conheceremos Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico. Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Visitaremos também Assis, onde está Santo Antônio, e seguiremos até Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois iremos a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. E olha só, vamos falar de um susto agora. Turistas flagraram uma sucuri de 7 metros em rio de águas cristalinas, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Imagine você se deparar com uma cobra de 7 metros na sua frente. Foi isso que aconteceu quando 3 casais estavam fazendo um passeio de flutuação no município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Na filmagem podemos ver o animal tranquilo, mesmo com a presença dos turistas. Eles acompanharam a cobra por um longo tempo. As imagens viralizaram na internet. As sucuris têm hábitos noturnos e semiaquáticos. São habilidosas debaixo d'água e podem ficar 30 minutos sem respirar. A sucuri pode ter de 3 a 5 metros de comprimento. Não tem veneno e nem presas, mas tem uma das mordidas mais fortes do reino animal. Agora o assunto é esporte. A Justiça do Rio Grande do Sul suspende torcidas organizadas do Internacional e do Grêmio por 90 dias. O motivo? As brigas registradas no mês passado.
A decisão atendeu um pedido do Ministério Público Estadual por conta de 2 episódios ocorridos no Grenal, disputados em março deste ano e válidos pelo Campeonato Gaúcho. Entre as confusões foram registrados denúncias de racismo feita por torcedores do tricolor e arremesso de rojões e sinalizadores em gremistas, feito pelos colorados. Nos jogos, ficou proibido também a entrada de torcedores com faixas, camisas, instrumentos musicais e qualquer item que identifique a organizada. Os lugares onde elas costumavam ficar não poderão ser ocupados. No entanto, os integrantes individualmente podem acompanhar os jogos no estádio em outros locais. E no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, ontem o Cuiabá foi até Goiânia e arrancou um empate contra o Atlético Goianiense, 1-1. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de maio. E o final de semana chegou, está recheado de jogos importantes pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir quais são os próximos confrontos que vão deixar o torcedor com o coração na mão. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. Às 4h30 da tarde, o Bragantino joga contra o São Paulo, no Nabi Abichedi. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo, na Arena da Baixada. Ainda no sábado, às 7h da noite, o Fluminense enfrenta o Internacional, no Maracanã. Palmeiras e Corinthians fazem o derby paulista, no Allianz Parque. E às 9h da noite, o atual campeão, o Atlético Mineiro, joga contra o Coritiba no Estádio Independência. Os jogos de domingo começam às 4h da tarde, com o confronto entre Santos e América na Vila Belmiro. Às 18h30, mais 2 jogos movimentam a rodada. Juventude e Cuiabá se enfrentam no Alfredo Giacone e no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebe o Botafogo. A conclusão da terceira rodada será na segunda, dia 25. Às 8h, o Avaí enfrenta o Goiás na Ressacada. E Fortaleza e Ceará realizam o Clássico Nordestino às 9h30 da noite na Arena Castelão. E na segunda-feira, é claro que a gente confere os resultados desses jogos aqui no Pauta Aberta. E a Fórmula 1 chegou para a 4ª temporada de 2022. Já a Fórmula 2 garantiu o paranaense Felipe Drugovich como líder para a terceira etapa. Veja agora os destaques. A Fórmula 1 desembarca em Imola, na Itália, para a 4ª etapa do campeonato de 2022. A Ferrari corre em casa e pretende repetir o bom desempenho apresentado nas 3 primeiras corridas do ano, com 2 vitórias e pilotos nos pódios das 3 corridas. A prova do final de semana será a primeira a contar com a corrida sprint no sábado, uma prova menor e que agora distribui pontos para os 8 primeiros colocados. Outro destaque do final de semana está na Fórmula 2, onde o paranaense Felipe Drugovich chega como líder para a terceira etapa do campeonato. O brasileiro fez a pole e venceu a segunda corrida da Arábia Saudita e ainda contou com o abandono dos principais rivais para sair de lá com 11 pontos de vantagem na liderança do campeonato. A Fórmula 2 tem 2 corridas previstas para este final de semana, uma no sábado e outra no domingo. Amanhã, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro e a nossa equipe foi conhecer a história do Jaime, um ex-morador em situação de rua que tinha um sonho. Quer saber mais? Acompanhe agora na reportagem de Sérgio Júnior e Marcos Salles. É na rua que está a desigualdade. No frio, vícios que deixam marcas. E mesmo com a fome, eles não deixam de acreditar. O que querem é ajuda. O senhor Jaime acreditou. Durante anos morou nas ruas. Hoje ele tem 64 anos, mas 45 deles perdeu para o alcoolismo. Eu ficava no banco da praça quando estava embriagado, quando estava de ressaca. Eu não tinha outro lugar para ir. Eu não tinha um horizonte, não tinha nada. Eu não tinha planos para daqui a pouco. Para mim, tanto fazia. Seu Jaime sempre foi bem cuidadoso com a aparência, sempre buscando conhecimento. E quando dava, estava com um livro na mão. Foi em uma ação da ONG Aquecendo Corações Curitiba que ele conheceu a Estela, que o incentivou a escrever. Ficava esperando no próximo mês se ele ia aparecer e se realmente ele estava acreditando. Aí quando ele veio no próximo mês e contou que ele estava escrevendo, eu falei, ai, que bom.
Então agora ele vai escrever, ele acreditou. E quando eu comecei a ler, assim, foi muito legal, porque era uma história assim envolvente, assim, não dava vontade de parar de ler. E foi aqui na Casa de Acolhida São José, em Curitiba, que seu Jaime deu seu primeiro passo para realizar seu sonho: escrever um livro. Durante dias, semanas e anos, ele entrava e saía por esse portão. Recebeu a ajuda das irmãs, das assistentes e venceu o vício do alcoolismo. Um banco de praça como esse, durante 20 anos, serviu como cama. Hoje, é sua principal fonte de inspiração. Eles não enxergam, eles veem a pessoa, mas eles não enxergam a pessoa, eles não enxergam aquele que está deitado ali como ser humano. Para eles é uma coisa qualquer que está ali. Senhor Jaime, depois de 3 anos escrevendo, lançou o livro O Homem Invisível. E ao seu lado, sua amiga, a irmã Vanilza, que no começo o ajudou com papel e caneta. Por ser uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que se expressa muito bem, eu acreditei que este livro sairia. Ele conseguiu fazer, é uma pessoa que tem uma articulação bem grande e conversou com algumas ONGs e conseguiu realizar esse sonho dele de escrever essa sua experiência de vida. Demorou um pouco, né? Eu acho que eu escrevi ele umas 3 vezes. A primeira vez eu escrevia, ele me olhava, daí escrevia de novo. Um dia eu perdi e de repente, da 3ª vez agora deu certo. O título Homem Invisível marca muito seus dias mais difíceis na rua. Aquela pessoa que está deitado na calçada também é gente, só não teve a mesma sorte, né? Essa foi a minha inspiração. Senhor Jaime é meio tímido, mas aos poucos está se soltando. Seu objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas para que leiam sua obra. Não para lucrar, mas inspirar pessoas a terem força para mudar de vida. Eu fui o cara mais teimoso do mundo. A bebida muitas vezes quis me derrubar, me derrubou, não conseguiu me matar. Sempre acreditar que existe, né? E sempre vai existir um poder superior que está ali para te ajudar. Que a história do Jaime possa te inspirar também. Um livro pode transformar vidas. E com esse belíssimo exemplo, Pauta Aberta chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Segunda-feira, o Odilon Araújo está de volta com mais notícias para você. Um ótimo final de semana e até a próxima.